Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, a partir do verso 20. A epígrafe do texto diz: a mulher de Samaria. Amém? Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de começar dizendo algo mais simples para você, que a adoração é algo que nasceu no céu. E com todo o contexto que nós temos hoje a respeito da adoração, nós sabemos que a adoração não é apenas algo que é cantado, não é apenas uma música, não é apenas uma harmonia, não é apenas uma canção cantada. Já sabemos disso. Já temos muitas pessoas, ministros, falando a respeito disso. Adoração não é aquilo que fizemos agora há pouco. Adoramos sim, porque nós entramos em um outro nível, acima da música, e fizemos uma entrega. Então a adoração vai muito mais além do que simplesmente uma música. A adoração é uma entrega que você faz em qualquer momento, sendo com música ou sem música. Então nós entendemos que a Bíblia diz aqui que Jesus já vinha procurando os que adoram em espírito e em verdade. E diz que Deus é espírito, e está à procura desses que o adoram em espírito e em verdade. Só que a Bíblia já começa dizendo que os judeus, eles adoravam no monte. Você se lembra que Moisés constantemente estava no monte. Você se lembra que Jesus subia ao monte para orar e para estar com Deus. Muitas vezes que Jesus ia, ele ia sozinho. Muitas vezes que Jesus ia, ele ia apenas com 1 ou 2 ou 3, no máximo, dos seus apóstolos. Isso significa que havia uma crença. Como eu falei aqui até na Guerra dos Altares, havia uma adoração no alto, uma adoração nos montes. A deusa Diana, que era uma deusa de antigamente, era adorada em cima nos montes. Por isso o salmista no Salmo 121, ele disse: elevo os meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro. Por quê? Porque havia uma crença, havia uma certeza em que Deus era adorado em cima dos montes, mas que outros deuses também eram adorados em cima dos montes. Então aquela mulher de Samaria, ela já veio perguntando e dizendo para Jesus: vós dizeis que é nos montes o lugar aonde se deve adorar. E aí Jesus veio, né, revolucionando, abrindo o caminho da adoração, e ele achou aquilo esquisito. Então uns diziam que era no monte, os outros diziam que era em Jerusalém. E Jesus abre o caminho para aquela mulher, já dizendo: mulher, crê-me que a hora vem, e a hora já é esta, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem somente em Jerusalém e nem em cima nos montes, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Por que Ele está à procura dos verdadeiros? Porque existem os falsos. Quando eu adoro a Deus por causa dos meus interesses, é uma adoração falsa, é uma adoração que Deus não aceita. Quando eu adoro a Deus para que eu possa me sentir bem, para que eu possa diante de Deus apresentar o meu interesse, é algo que é falso. Mas quando eu entro na presença de Deus e faço uma entrega completa, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é tudo, independente do meu problema e da minha situação, eu me acho diante dos olhos de Deus como um verdadeiro adorador.
Amém? Então, Jesus já veio dizendo aqui: ei, mulher, o Pai é Espírito, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, porque se levanta falsos adoradores, se levantam aqueles que vêm por um interesse, aqueles que me adoram, porque às vezes virou moda me adorar, aqueles que vêm à igreja, aqueles que vão à minha procura, porque precisam de alguma coisa. Por isso ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Então, a posição do verdadeiro adorador é buscar sempre o reino e a sua justiça. Pastor, mas eu estou num problema, eu estou numa dificuldade, eu estou numa tribulação. Quando você entra na adoração, com uma entrega sua, com música ou sem música, Deus, Ele entra na tua causa, ao teu favor, e se levanta para te abençoar. Então, muitas vezes, nós entramos numa adoração falsa, nós entramos em algo mecânico, nós entramos em algo automático. Hoje tem um louvor no culto, tem que levantar a mão, tem que fazer assim. Ou eu estou lá, estou passando uma tribulação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr para o Senhor e vou adorar Ele um pouco, porque a tribulação está... Isso é bom, porque você entra na presença de Deus. Isso é bom, porque ali você pode se achar no caminho da adoração. Mas pessoas que só fazem adorar a Deus por causa dos seus problemas, por causa da situação difícil, Deus está à procura daqueles que entram para buscar Ele de todo o coração, não por causa de um simples problema, não por causa de uma simples situação, não por causa de um interesse, mas aqueles que sim têm o interesse de agradar o coração dele. É esse que Deus está à procura. Mas aí Deus desvendou um outro mistério, Jesus desvendou um outro mistério para aquela mulher. Além dele estar procurando os verdadeiros adoradores, Deus também está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa, como nós temos falado aqui, tem nessa nomenclatura está falando, os pastores Deus chama, os profetas Deus levanta, mas os adoradores Deus está procurando. Então quando Deus quer um pastor, Ele chama. Quando Deus quer um profeta, fala, pega aquele homem, aquela mulher, levanta como um profeta. Mas constantemente os adoradores, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, à procura dos verdadeiros adoradores. Mas quem são esses verdadeiros? São aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito não é adorar no nível da alma, não é adorar no nível dos sentimentos, não é adorar no nível da carne. Porque eu estou na prova, minha carne está doendo, eu estou com fome talvez, eu vou adorar a Deus. Não. Quando nós entendemos que a adoração ao nível do Espírito é adorar em qualquer circunstância, em qualquer momento, independente se tem alguma coisa que te leva a adorar ou não, você é um adorador. Isso é adorar em espírito, porque eu posso adorar no nível da minha alma. Eu posso talvez vir ao culto e estar acontecendo uma adoração, eu falar, meu Deus, eu senti um arrepio, eu senti, me senti bem. Mas você sai daqui e sai vazio. Isso é uma adoração a nível da nossa alma. Você apenas sentiu alguma coisa na sua alma. Mas os adoradores que adoram em espírito são os adoradores permanentes. São aqueles que em qualquer situação estão de pé. São aqueles que não renunciam. São aqueles que pagam preço. São aqueles que, independente de qualquer coisa, não renunciam a estar com Jesus. Fala, eu preciso estar com Ele. Isso é adorar a nível do espírito e não da alma nem do corpo. Adorar em espírito e em verdade. Nós já falamos dos falsos adoradores. Então adorar em verdade é quando nós entramos numa adoração em que o alvo sempre é Cristo, em que nós temos o desejo e alcançamos uma adoração em verdade. Eu não tenho o porquê eu estou adorando, eu adoro porque Ele é. Eu não adoro porque eu quero, eu não adoro porque tenho que adorar, eu adoro porque Ele é Deus. Eu alcanço uma mentalidade verdadeira diante da adoração. Amém ou não amém? Algumas explicações que nós temos a respeito da adoração, em que o texto nos traz esse contexto bastante rico. Mas aí nós começamos a entrar em algo um pouco mais complexo. A adoração, ela não nasceu na terra, ela nasceu nos céus. E havia um ser chamado Lúcifer,
que ele adorava diante de Deus. Sabemos que ele era o arcanjo, que ele era ungido, que ele estava como que diante de Deus, a Bíblia diz. Então a palavra do Senhor diz que estava o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e havia um que regia, havia um que estava como que diante de Deus, para apresentar a Deus a sua adoração e a adoração dos seres celestiais. Esse era Lúcifer, um arcanjo que foi ungido para estar diante de Deus e render a Deus a adoração e levar os céus, os seres celestiais à adoração. E a Bíblia diz que havia no seu corpo de Lúcifer, a Bíblia diz em Provérbios, algumas pedras, e eram pedras preciosas. E do seu corpo, o próprio corpo de Lúcifer emitia sons, saía do corpo de Lúcifer som. E essas pedras eram pedras preciosas. E a Bíblia compara, e nós vemos, em que aquele que ia diante de Deus para ministrar era Lúcifer. Mas, quando Lúcifer ele cai da mesma forma como ele estava. Só não tinha mais o direito de entrar diante da presença de Deus e render a Deus a adoração. Então ele perde isso. Como ele perde isso? Deus tinha que levantar um outro para vir e entrar nesse caminho e render a Deus a adoração, entrar na intimidade, na presença de Deus. Então por isso que futuramente vieram o quê? Os sumos sacerdotes, em que o sumo sacerdote tinha um peitoral, onde nesse peitoral havia 12 pedras. A diferença do peitoral para Lúcifer é que no peitoral havia 3 pedras diferentes do corpo de Lúcifer. E essas 3 pedras era a diferença pela qual o sacerdote, com esse peitoral, ele poderia entrar na presença de Deus e exercer o seu sacerdócio. Mas existe uma coisa. Esse sacerdote, na verdade não era o sacerdote, era o sumo sacerdote. E a palavra sumo vem de supremo, vem de superior. Então havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote, que era um só, que possuía o éfode e o peitoral de juízo. E esse peitoral é o peitoral que tinha as 12 pedras. Então assim como Lúcifer, que estava diante de Deus com as pedras e ministrava diante de Deus, na sua queda, ele foi substituído por um sacerdote que tinha o peitoral e que se apresentava diante de Deus também para ministrar diante de Deus. É o único que podia, no dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, para expiar o pecado do povo. Então nesse dia, o dia de Yom Kippur, era um dia esperadíssimo. Era um dia onde o tabernáculo, né, eram 3 lugares, o átrio, que era o lugar de fora, era o lugar santo, e o santíssimo lugar, aonde estava a arca da aliança, e tinha o véu. Então o sumo sacerdote, que era o sacerdote supremo, o sacerdote acima dos outros sacerdotes, que possuía o peitoral, era o único que uma vez por ano, passava o véu, aonde aquele véu abria, ele entrava e ali ele fazia o serviço do sacerdócio, que era pegar o sangue do animal e jogar sobre a tampa, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. No momento em que ele jogava aquele sangue sobre o propiciatório, o pecado do povo estava sendo encoberto. Então havia uma expectativa muito grande do povo para ver o sumo sacerdote entrar lá no lugar santíssimo, porque lá era o lugar da expiação do pecado do povo. Esse dia era o dia de Yom Kippur. Os judeus chamam o dia de Yom Kippur o dia da expiação. Era um dia tão tremendo que logo depois vinha a festa de tabernáculos, porque o povo tinha que festejar, porque aquele sacerdote, ele se preparava o ano todo. Aquele sacerdote, ele se purificava e se santificava o ano todo para entrar no lugar santíssimo. Então havia uma expectativa do povo, porque o dia que o sacerdote, o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, se o sacerdote entrasse em pecado, ele era fulminado, ele morria lá dentro. Então na sua bata, na sua estola sacerdotal, havia umas romãs, e ele entrando e fazendo barulho, aquelas romãs iam batendo e fazendo barulho. O momento em que aquela romã parava de bater, é porque o sacerdote tinha sido
consumido, tinha morrido. Se os sacerdotes lá fora, onde havia uma corda, e o sumo sacerdote entrava, e os sacerdotes iam dando corda para ele, e ele entrando, quando ele passava o véu, se ele não tivesse em santidade, ele era fulminado lá dentro. E aquelas romãs paravam de fazer barulho, e os sacerdotes falavam, a romã parou. Isso significa que o sacerdote foi fulminado, e ninguém podia entrar lá dentro. Deus precisava levantar outro sumo sacerdote. Então os sacerdotes tinham que ir puxando pela corda o sumo sacerdote morto lá de dentro. Então você começa a imaginar aonde nós vamos chegar no caminho da adoração. Quando nós falamos, vamos adorar a Deus, mas quando nós vamos para a Bíblia, desde o Antigo eu vou chegar até Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, nós vamos ver o que é feito para que você hoje tenha acesso direto ao trono de Deus, para que você hoje viva essa intimidade com Deus, e que muitas vezes nós desprezamos e não vivemos, e que muitas vezes nós desprezamos aquilo que o nosso sumo sacerdote perfeito fez. Quando o sumo sacerdote ele morria, ele tinha que ser substituído, e ninguém podia entrar lá no lugar santíssimo. Então ele era puxado com aquela corda, e ele saía, e ele era substituído, o peitoral era substituído para um outro sumo sacerdote pela qual Deus iria levantar. Isso significa que começou esses sumos sacerdotes serem levantados, e os sacerdotes, após ser levantada a tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo que veio da descendência de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó e Levi. Levi era um homem, filho de Jacó, em que deu uma origem a uma tribo de Israel, e essa tribo era a única tribo que foi levantada por Deus para cuidar do tabernáculo e depois também do futuro templo de Salomão. Eram os únicos que podiam tocar no templo. Então você imagina quando você vem arrumar aqui o altar, você é privilegiado, porque naquela época, o homem que não fosse da tribo de Levi, se tocasse em uma cadeira, fosse arrumar alguma coisa, morria, era fulminado. Deus levantou uma tribo, por isso que nós falamos levitas, e alguns erram porque falam os levitas ali da adoração, negativo. Você que é diácono, você que trabalha, você que é obreiro, é um levita, porque a tribo de Levi foi levantada para cuidar do tabernáculo e depois do templo de Salomão. Então daquela tribo que foi gerada de Jacó, através do filho de Jacó, que era Levi, chamou a tribo de Levi, eram os únicos que podiam cuidar, e dessa tribo Deus levantava os levitas, dos levitas levantava os sacerdotes, e dos sacerdotes Deus levantava o sumo sacerdote, que era o único que podia entrar no dia de Yom Kippur, lá no lugar santíssimo. Por que havia uma expectativa no coração do povo? Porque aquele dia era o dia em que o pecado do povo seria encoberto. Então o povo falava assim, o sacerdote não pode morrer, e havia uma expectativa, porque o povo havia pecado, e o único dia em que o sumo sacerdote iria entrar, era o dia que o pecado do povo de Israel seria encoberto. Então havia uma expectativa muito grande para o dia da expiação. O povo ficava debaixo de uma expectativa para ver o seu pecado encoberto. Então o sumo sacerdote ele tinha que se preparar, ele tinha que ficar 1 ano em santidade. O animal que ia ser derramado sangue, porque Jesus não tinha vindo ainda, e tinha um derramamento de sangue do animal, também tinha que ser um animal preparado 1 ano, um animal que não tinha mancha, não tinha mácula, irrepreensível, um animal tratado, cuidado. Se o animal tivesse lepra, doença, não podia, tinha que ser um animal perfeito. Então nós começamos a entender, meu Deus, quando nós olhamos tudo isso, você fala, às vezes eu venho para a igreja, e tem um louvor lá, depois tem uma palavra, uma oração, vou para casa. Meu irmão, olha o ritual que era feito antigamente, para que o povo pudesse ter o pecado encoberto. Olha o ritual. Hoje você chega diante da presença de Deus, aonde você está, porque a presença de Deus está em todos os lugares. A hora que você levantar a sua voz, você ora, você fala com Deus. Mas diante da presença intensa de Deus, só entrava um, que era o sumo sacerdote, que quando ele passava o véu, estava a arca da aliança,
E ele se deparava com a Arca da Aliança, aonde ali simbolizava, estava a presença de Deus muito forte, de uma forma muito intensa. E a arca está diante de você, e muitas vezes nós nem damos crédito. E nós estamos falando isso para que você tenha um pouco de noção da onde surgiu o caminho da adoração e o que Jesus fez para te resgatar. Porque Lúcifer, quando caiu, ele era quem ministrava diante de Deus. Ele tinha pedras. E Deus levantou o sumo sacerdote para estar também diante da presença dele, diante da arca da aliança, que era a presença dele. Que tinha também as pedras, que também tinha o peitoral. Mas, querido, um dia foi instituído na lei de Moisés que havia uma lei em que todos aqueles que trabalhavam, que tinham que estar trabalhando, eram da tribo de Levi. Dessa tribo foram levantados os obreiros, os trabalhadores, os diáconos, aqueles que iam ministrar, aqueles que iam fazer, que iam arrumar. O tabernáculo era móvel, ele tinha que ser desmontado. Aí pegavam os da tribo de Levi, tudo, caminhavam pelo deserto, paravam em outro lugar e montavam tudo. Quem tinha que fazer? Os da tribo de Levi, não podia ser outro. Isso foi instituído na lei de Moisés. Mas um dia o primeiro sumo sacerdote levantado foi Arão. E Deus falou: eu preciso de um que vai entrar diante de mim para expiar o pecado do povo. E Deus levanta Arão, irmão de Moisés. E é colocado nele o peitoral, é colocado nele o éfode, é colocado nele toda aquela vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote. E Arão ali, a partir de Arão, começa a ser instituída uma lei do sacerdócio. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. A lei do sacerdócio, a lei levítica, foi instituído através da tribo de Levi para frente. Então Arão, ele entrou debaixo desta ordem, desta lei levítica, e ele veio também desta tribo. Isso significa que para todos os sumos sacerdotes, eles tinham que ser levantados da tribo de Levi também. E Arão foi levantado da tribo de Levi, e foi o primeiro sumo sacerdote. Ele foi o primeiro a experimentar a entrada no lugar santíssimo. Ele foi o primeiro a colocar os sangues dos animais sobre o propiciatório, lá dentro do Santo dos Santos, lugar santíssimo, na Arca da Aliança. E quando isso acontece, Arão começa a exercer o sacerdócio dele, como sumo sacerdote diante do povo. Mas acontece uma coisa: todos os sacerdotes levantados e os sumos sacerdotes foram sacerdócios imperfeitos. Nenhum deles foi perfeito. Todos que praticaram, porque a lei não tem vida. A lei levantada por Moisés era apenas para que o povo soubesse o que era certo e o que era errado. Era apenas para o Senhor dar uma direção para o povo. Mas a lei, ela não tinha vida. A lei não gerava no povo vida, muito pelo contrário. O povo vivia muitas vezes sem vida de Deus. E eles viam os milagres, eles viam o agir de Deus, mas a lei era algo, querido, que muitas vezes se chocava com o povo. Não apenas pelo pecado, porque era também muito rígida. Mas um dia, após Deus ter levantado esta lei, através da tribo de Levi, aonde os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes seriam levantados da tribo de Levi também. Quando isso acontece, todos os outros sumos sacerdotes de Israel foram levantados da tribo de Levi. E dali eles foram exercendo o seu sacerdócio. Mas um dia aconteceu algo que talvez ninguém esperava. Algo que paralisou a lei, que foi a entrada do Messias no meio disso. Quando Deus havia levantado Lúcifer, que tinha aquelas pedras, está escrito em Provérbios, que ministrava diante dele, e quando Lúcifer, ele se rebela e cai, ali já havia começado a adoração nos céus. E quando ele cai, Deus fala assim: não, eu preciso de alguém que esteja como que diante de mim. E ele levanta o sumo sacerdote. Então só esse sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo.
Aonde ele entrava, ele passava o véu e estava lá a Arca da Aliança. E uma presença intensa de Deus naquele lugar. E ninguém mais poderia entrar. Mas escute bem uma coisa. O tempo foi passando, isso era da lei. Isso vinha também da lei de Moisés para a tribo de Levi. Vai ser levantado os levitas, vai ser levantado os sacerdotes e vão ser levantados os sumos sacerdotes. Aqueles que vão ministrar lá após o véu. Mas o tempo veio passando. E Deus, conjecturando, ele falou assim: eu gostaria do povo que eu criei um pouco mais perto de mim. Escute bem isso. Eu gostaria que esse povo que foi criado, a humanidade, estivesse mais próximo de mim. Porque só o sumo sacerdote entrar diante da arca, diante da minha presença? Por que o povo não pode estar diante de mim? E Deus é um Deus de relacionamento, Ele sempre gostou de se relacionar conosco. Como Ele gosta de se relacionar com você hoje. Como Ele gosta que você venha adorar a Ele, faça uma entrega total de todo o seu coração. Deus sempre se agradou disso. E então o tempo foi passando, e levanta um sumo sacerdote, e morre, levanta outro sumo sacerdote. E o pecado do povo vem sendo o quê? Encoberto. Então, a partir de Arão, foi instituída uma lei que os sumos sacerdotes, pela ordem de Arão, pela ordem da tribo de Levi, eles tinham que ser levantados a partir daquela tribo. Mas chegou um tempo da história, em que tudo muda, em que Jesus vem, Ele muda a página dessa história, aonde a adoração, aonde a intimidade com Deus, pode ser alcançada por qualquer um. Isso significa, de que tribo que Jesus era? Da tribo de Levi? Jesus era da tribo de Judá. E por que ele foi sumo sacerdote perfeito? Por que Deus permitiu que ele levantasse, se lá na lei estava dizendo que havia que ser da tribo de Levi? Jesus se levanta da tribo de Judá, e ainda é o sumo sacerdote perfeito. Aquele que entrou e falou: não precisa mais de sumo sacerdote, eu sou a consumação de tudo. Glória a Deus. Sabe para quê? Ele quebrou o protocolo para que hoje você não ficasse murmurando, para que hoje você não ficasse reclamando da vida, para que hoje você não se apresentasse diante da presença dele, meu irmão, debaixo de interesse, mas que você viesse para o teu culto, para que você estivesse na sua casa, estivesse no seu trabalho, onde você estivesse glorificando e adorando ele, de todo o seu coração. Deus mudou a chave da história, enviando Jesus. Tinha que ser da tribo de Levi, mas ele se apresentou: sou da tribo de Judá, eu vou entrar nessa história e vou mudar essa chave. Foi o que aconteceu. E uma outra coisa, havia uma ordem de Arão, onde todos os sumos sacerdotes vieram da linhagem de Arão. A Bíblia diz que Jesus, Davi profetizou 1000 anos, no Salmo 104, 1000 anos antes, em que Jesus seria o sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Difícil essa palavra, né? Mas a gente precisa aprender um pouco da Bíblia, não tem jeito. Você precisa saber o que é adoração, onde nasceu isso. Quando Lúcifer, ele deixa aquele lugar dele, ele negocia aquele lugar dele, ele cai. E Deus fala: eu estou sentindo falta, porque eu existo para ser adorado. Se não tem quem me adore, eu estou sentindo falta. Aí ele olha para a terra e vê lá os sumos sacerdotes entrando diante da presença dele no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. Ele fala: um dia no ano, um dia no ano, um sumo sacerdote entra. Essa história tem que ser mudada. Eu quero aqueles que eu criei diante de mim, a qualquer instante, a qualquer preço, a qualquer momento, me adorando de todo o coração. Querido, se você entender essa história, você muda a sua vida, você muda o seu estilo de vida, porque adoração é estilo de vida. Adoração não é um violão, adoração não é um teclado. Adoração é um estilo de vida que você leva, entendendo
aonde nasceu isso e por que Deus te levantou para estar diante da presença dele? Porque um dia Lúcifer negociou o seu lugar. Porque um dia Lúcifer falou assim: eu serei como o Altíssimo. Deus se levanta e fala: contudo tu serás levado ao mais profundo do abismo. E diz a Bíblia que ele caiu como um raio. E Deus fala: ele estava diante de mim e havia algumas pedras, mas eu vou levantar um sumo sacerdote com o peitoral com as pedras. Lúcifer, você não vai ficar só, você tem essas pedras, porque as pedras simbolizavam as tribos de Israel. Eu vou dar o sumo sacerdote. E Deus vai e levanta o sumo sacerdote para estar diante da presença dele no lugar santíssimo. Só que chega um dia em que tudo isso muda. Porque Jesus vem à terra. Jesus nasce. E Davi já havia profetizado que ele vinha da linhagem, que ele vinha da ordem de Melquisedeque. Isso significa todos os sumos sacerdotes levantados para estar diante de Deus, para espiar o pecado do povo. Eles eram da linhagem de Arão e eles também eram da tribo de Levi. Jesus, quando ele vem, ele não é da ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque, e ele também não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então ele muda tudo. Difícil esse mistério, mas você começa a compreender, e você vai comigo agora, por que ele era da linhagem de Melquisedeque. Quem foi Levi? Neto de Isaac. Isaac, Jacó, Levi. Levi, os 12 filhos de Jacó viraram as 12 tribos de Israel, e gerou a descendência, a nação de Israel, dos 12 filhos de Jacó. Amém ou não amém? Então Levi era um filho de Jacó. Então Levi gerou a tribo de Levi. Como que Jesus viria para fazer um sacerdócio perfeito, estando debaixo da lei dos homens, estando debaixo da ordem da tribo de Levi? Mas o salmista Davi disse que ele viria da ordem de Melquisedeque. Por que da ordem de Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? A Bíblia não mostra os seus antepassados, a Bíblia não mostra os seus descendentes. A Bíblia diz, entra na história falando assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, foi aquele a quem Abraão entregou o dízimo. Entenda comigo agora. Por que Jesus era da ordem de Melquisedeque? Quando fala da ordem, não era linhagem, ele era comparado, ele era igual a Melquisedeque. Então, antes de aparecer o sacerdócio da tribo de Levi, havia o sacerdócio de Melquisedeque. Então Jesus, ele não entrou debaixo dessa linhagem, ele veio antes dessa linhagem, ele veio antes da ordem de Arão, ele veio na ordem de Melquisedeque. Porque quando Abraão chega e entrega o dízimo a Melquisedeque, isso está mostrando que Abraão era o pai da fé, era o pai das gerações. E ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Quando ele entrega o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque naquela hora era o sacerdote que estava abençoando Abraão, Isaac, Jacó e Levi. Mas Jesus não ia entrar debaixo dessa bênção. Jesus saiu dali e falou: eu estou antes de Abraão. Como que ele ia entrar na tribo de Levi, debaixo da bênção de Arão? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Então Jesus vinha da linhagem de Melquisedeque, porque quem abençoou as gerações, quem abençoou Abraão, Isaac e Jacó foi Melquisedeque. Então Jesus não entrou debaixo desta bênção, porque ele era igual a Melquisedeque, ele era um sumo sacerdote levantado por Deus. Eu não sei se você entendeu, é muito profundo. Mas você começa a compreender que por que era da lei, da ordem de Melquisedeque, e por que era de outra tribo.
Porque a Bíblia diz assim: pois o sacerdócio sendo mudado, também é necessário a mudança da lei. Isso significa, quando eu mudo a regência, quando eu mudo o sacerdócio, eu mudo também a lei. Jesus não podia vir da tribo de Levi para instituir esse novo e vivo caminho, abrir, rasgar os céus para nós. Hoje, quando nós nos rasgamos na presença de Deus, é porque entendemos a adoração, entendemos a nossa entrega, entramos em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. Mas Jesus não poderia vir de uma linhagem. Por quê? Porque quando muda o sacerdócio, muda também a lei. Isso significa, ele precisava vir antes da lei levítica, antes da ordem de Arão, para poder mudar da lei para a graça. Mudar a chave e falar: a partir de hoje, a lei para vocês não existe, porque eu sou o cumprimento da lei. Antes de Abraão, eu sou. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, Isaac, Jacó, José, Levi, as gerações. Eu sou antes de Arão, eu sou antes da tribo de Levi. Então eu tenho que vir na ordem de Melquisedeque. Como Melquisedeque abençoou Abraão, eu também sou antes dessas gerações. Eu sou antes de Israel, eu sou antes da tribo de Israel. Então, quando ele entra nessa regência, ele muda da lei para a graça. Porque cai entre nós, se ele entrasse de baixo, se ele viesse da tribo de Levi, ele ia ter que cumprir a lei. Ele não poderia instituir a graça, mas ele é antes que a lei, querido. É difícil entender, mas se você vai escutar, se você pegar e você escutar 10 vezes, você vai entender. Mas você precisa entender isso. Lúcifer cai, dá lugar ao sumo sacerdote, que tinha as pedras, o peitoral, e se apresentavam diante de Deus. Mas um dia Jesus veio para acabar com o sumo sacerdote. Ele falou: eu sou o sumo sacerdote perfeito, e vou vir debaixo da ordem de Melquisedeque. Porque se eu entrar debaixo da ordem de Arão, eu tenho que fazer todo aquele ritual, aquele cumprimento. E Deus, ele é perfeito, Deus, ele é justo, ele não podia mudar aquilo. Então Jesus, ele vem da linhagem, da ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque foi aquele que abençoou Abraão, Isaac, Jacó. E de Jacó veio os 12 filhos. E dos 12 filhos veio Israel. Então Melquisedeque foi o sacerdote supremo que abençoou Israel. Então Jesus vinha da ordem de Melquisedeque, justamente porque ele era antes de Arão. Ele é antes de Levi, antes da tribo de Levi, antes de Isaac, antes de Abraão. E assim, querido, ele consegue vir. E a Bíblia diz que quando ele se apresenta, o sumo sacerdote, ele foi o único e o último sumo sacerdote perfeito. Não precisava mais de um sumo sacerdote, ele foi o último e foi o perfeito. Por quê, pastor? Porque o sacerdócio de Arão, ele se apresentava muitas vezes. Jesus se apresentou uma vez só. No sacerdócio de Arão, tinha que matar os animais e apresentar o sangue. No sacerdócio de Jesus, ele foi a oferta e o sangue foi dele. Então nós começamos a entender que no sacerdócio de Arão, o pecado era apenas encoberto, mas no sacerdócio de Jesus o pecado era apagado. E nós começamos a entender que ele foi o sumo sacerdote, o último e perfeito. E ele disse: aleluia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Isso significa, querido, que um dia Lúcifer tinha o poder da adoração, de estar diante de Deus, rendendo a sua adoração. Mas um dia Lúcifer negocia o seu lugar e cai. Deus não deixa que ninguém se emparelhe igual a ele. E ele cai. É levantado os sumos sacerdotes de Israel. Os sumos sacerdotes é aqueles que entravam na presença de Deus para encobrir o pecado do povo.
Mas Deus queria mais. Jean, eu quero você perto de mim. Lavoisier, eu quero você mais perto. Esse negócio foi muito bom até aqui, mas agora eu vou começar a enviar que é o sumo sacerdote perfeito. É aquele que vai entrar uma vez, vai rasgar o véu, que era a sua própria carne. E o sumo sacerdote, ali ele vai cumprir uma vez só, e de uma vez por todas, para que nós possamos estar diante dele pelo um novo e vivo caminho. Então, nós estávamos tão distantes de Deus, porque só o sumo sacerdote poderia. Mas hoje, com o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus da ordem de Melquisedeque, aquele que é antes de Abraão, aquele que tem o poder de abençoar Israel, como Melquisedeque abençoou Abraão, Jesus também veio para abençoar Israel e abençoar o seu povo. Ele entra na jogada, e quando muda a regência, muda o sacerdócio, muda também a lei. Jesus entra, e quando mudou o sacerdócio do sumo sacerdote para Jesus, ele não mudou apenas a lei, ele mudou a lei para a graça, instituiu a graça no nosso meio, e falou: está aberto um novo e vivo caminho entre filhos de Deus, para a intimidade com o Pai. Eu faço o resgate, vocês podem estar diante de mim. Oh, meu Deus, quando você entende isso, a sua adoração muda, querido. Você fala: eu tenho que adorar a Deus de qualquer jeito. Eu tenho que encontrar uma forma de estar diante dele. Você vai entender que o sumo sacerdote, Jesus, se apresentou para mudar a lei pela graça, para cumprir a lei e dizer: eu instituo a partir de hoje a graça, e pela graça todos aqueles têm direito de vir diante da minha presença, todos aqueles têm direito de estar diante de mim. E ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você, todos nós, aqueles que o aceitam o sangue, aceitam o sumo sacerdote, o sacerdócio perfeito, podem entrar e têm direito de entrar diante da presença do Pai. Entre pelo um novo e vivo caminho. O caminho da adoração foi aberto por aquele que não era da linhagem de Levi, pelo aquele que não era da ordem de Arão, mas se levantou um da tribo de Judá, se levantou um segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que era antes de Abraão. Ele se manifestou para nos abrir um novo e vivo caminho. Tudo isso foi feito para que você possa hoje estar diante dele, se apresentar diante de Deus. Não desperdice essa oportunidade. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá, se apresenta. E quando muda o sacerdócio, muda a lei. Ele entrou, o sacerdócio foi mudado e a lei foi transferida para a graça. Você tem direito, herança de todos aqueles que aceitam o sangue da nova aliança. Que um dia a adoração nasceu no céu, foi roubada a essência da adoração por causa da rebelião. Mas o Senhor levantou os sumos sacerdotes de Israel, mas não satisfeito, levantou o último e perfeito sumo sacerdote, o Messias, que entrou e o véu foi rasgado, a intimidade do Pai foi exposta, e nós entramos pelo um novo e vivo caminho, e hoje temos direito de entrar na sala do trono, porque o véu foi rasgado, e o véu simbolizava a tua carne. Quando a carne foi rasgada na cruz, o véu lá no tabernáculo também foi rasgado. E você hoje tem direito. Todas as vezes que o filho de um sacerdote de Israel morria, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava suas tolas sacerdotais e rasgava. O véu que estava no tabernáculo significava a estola de Deus. Quando o filho dele morre na cruz, ele rasga as suas vestes. E por isso que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e não foi de baixo para cima, porque veio rasgando lá de cima,
Porque um filho de um sacerdote supremo havia morrido, o Filho de Deus havia morrido. Então foi rasgando. Isso significa a intimidade de Deus foi exposta, foi aberta. Hoje você pode voltar à intimidade com o Pai. Ele expôs a intimidade dele para você, porque Ele quer que você seja íntimo dele. A adoração é entrega na intimidade. Escute uma coisa, antes de nós sairmos daqui. Todas as vezes em que Deus libertava o seu povo se contaminava. Porque muitas vezes nós não sabemos viver em liberdade e adorar a Deus em liberdade. Então Deus enviava os opressores para que o povo pudesse voltar para Ele novamente. Hoje nesta campanha nós estamos fechando. E você sabe aonde começou a adoração? Lá no céu. E você sabe que Jesus, Ele foi o sumo sacerdote que resgatou essa adoração. Ele abriu o acesso ao Pai. Não permita que a opressão precise vir sobre ti para que você se volte para o teu Deus. Aprenda a adorar a Deus na liberdade com que Cristo nos libertou. Todas as vezes que o povo era liberto, iam adorar os bezerros de ouro, iam adorar a Baal, iam se contaminar com mulheres que não eram judias, e Deus tinha que trazer a opressão para que o povo voltasse a adorá-lo. Hoje você é livre. Aprenda a adorar a Deus em liberdade. Aprenda a adorar a Deus com a liberdade que Ele te deu. Hoje nós fechamos esta campanha dizendo que somos livres para adorar a Deus. Nós não precisamos de tribulação, nem de opressão, nem de opressores, para que venhamos correr para Deus. Nós já corremos ao encontro dEle, porque dEle, por Ele são todas as coisas, porque Ele é aquele que há de vir.